Tem uma coisa que eu acho que muita gente precisa ouvir, principalmente quando o assunto é dating. Às vezes, o problema não é que ninguém esteja interessado. Às vezes, o problema é que ninguém consegue te ler. Eu sei que isso é chato de ouvir, porque a maioria de nós cresceu acreditando no contrário. A gente pensa, eu já sorri, eu já olhei, eu já fui simpática. Se a pessoa quisesse mesmo, ela viria, né? Às vezes isso é verdade, né? Mas às vezes você acha que foi super óbvia ou óbvio, enquanto a outra pessoa continua ali pensando, será que ela está interessada? Ou ela só está sendo educada? Será que eu viajei? E se eu me aproximar e passar vergonha? Hoje eu quero falar sobre isso. Não de um jeito superficial, tipo, como fazer alguém chegar em você, mas de um jeito bem love hacks. Porque, no fundo, essa conversa é sobre o quanto você parece disponível, o quanto você se sente segura, o quanto você se permite mostrar interesse e quantas vezes o medo se disfarça de mistério. Então, você já pensou, por que ninguém chega em mim? Por que dizem que eu sou atraente, mas nada acontece? Por que eu sinto que estou mostrando interesse, mas ninguém responde? Esse episódio é pra você. Oi, gente. Eu sou a Renê e bem-vindos a um outro episódio de Love Hacks. Então, você tá achando que ninguém se interessa em você, né? Pode ter razão ou não, né? Então, talvez você não seja invisível, talvez você seja simplesmente ambígua. Uma das suposições mais dolorosas no dating é essa. Se a pessoa não veio até mim, é porque não estava interessada. Então, muitas vezes é a verdade. Ok. Às vezes não há interesse mesmo. Mas nem toda falta de ação significa falta de atração. Às vezes significa dúvida. Às vezes significa que a outra pessoa não sabe se seria bem-vinda. Às vezes significa que ela também está insegura. Às vezes significa que os seus sinais são tão sutis, tão protegidos, tão misturados com autoproteção, que a pessoa não sabe o que fazer com eles, né? Muita gente acha que está sendo clara, quando na verdade está sendo difícil de ler. Você olha uma vez, sorri de leve, espera que a energia fale por si. Enquanto isso, a outra pessoa está pensando, provavelmente não foi nada. Ela só estava sendo simpática. Não quero deixar a situação estranha. Isso importa porque muita gente sai de situações de dating contando histórias que talvez nem sejam verdade. Conta para si mesma. Ninguém me quer. Ninguém me nota. Eu não sou o tipo de pessoa que alguém aborda.
Quando a verdade pode ser muito menos dramática e muito mais prática. Pode ser que as pessoas te notem, mas não se sintam seguras o bastante para se aproximar. E isso acontece muito, gente. Você não sabe, tá me olhando ou não, sabe? É difícil de um lado e do outro, mas se você está achando que você está sendo óbvia, talvez você esteja sendo ambígua. Então isso manda mensagens confusas para o galã ou para brotinho ou mulher, o que você quiser, né? Porque você não se dá conta que seus sinais não são claros, não. Não falo de ser super óbvio, que nem: oi, tô gostando de você, hein? Tem gente assim também, e tem gente que gosta, né? Mas a maioria é um pouco mais sutil, né? Mas assim, só olhando assim, a pessoa pode pensar, tá olhando pra parede, pra um outro cara, tá pensando, sei lá, gosto, mas não sei nada, né? A gente diz em inglês, the eyes are the windows to the soul. Os olhos são as janelas da alma, né? Mas às vezes essas janelas estão um pouquinho, sabe? Ai, não sei como é que vai, não lembro. Foggy. Bom, que estão com nuvens, né? Não catarata, nuvem, né? Então não dá para ler. E tem muita gente que não vai tomar risco, né? Então, muita gente confunde sutileza com segurança. Vamos mais fundo. Por que tanta gente é difícil de ler? Porque ser sutil costuma parecer mais seguro do que ser honesta. Se eu demonstro só um pouquinho de interesse, ainda posso fingir que não foi nada. Se eu sorrio, mas não sustento o olhar, ainda consigo proteger o meu ego. Se eu me faço distante, não me sinto tão exposta. É aí que o dating complica. Porque muita gente quer ser desejada, enquanto faz de tudo para não se sentir vulnerável. Quer ser escolhida sem arriscar clareza. Quer que alguém se aproxime sem parecer disponível. Quer conexão sem o desconforto de ser legível. Mas se ninguém consegue ler o seu interesse, ninguém sabe se é seguro chegar mais perto, né? Às vezes o que você chama de mistério é medo. Às vezes o que você chama de padrão alto é armadura emocional. Às vezes o que você chama de não sou tão óbvia assim, na verdade quer dizer, eu não quero correr o risco de ser rejeitada. E eu vou me enfocar um pouco neste ponto, a rejeição, né? Muito feio, né? Quando você está pensando que o cara está gostando de você, aí eu falo de mim quando eu era muito jovem, eu me lembro que tinha um cara bonito, que estava estudando na mesma universidade que eu. Era o primeiro ano de universidade, freshman year, frosh, né? Como é que fala? Então o cara ficava olhando para mim todo o tempo, sabe? Era uma coisa, eu comecei a gostar dele, né? E a gente falava. Claro, outras moças gostavam dele também, né? Mas ele ficava olhando e
bem charmoso, mas não desse charmoso assim, eu tô aqui, sou sabe, um galã, que vou ter todas. Não, muito diferente, doce, sabe? A olhada era doce. E o cara era muito, sabe, paquerava comigo, mas bonito, né? Mas passaram meses e meses e meses. Eu já tava assim, o cara não tá com nenhuma moça, fica olhando para mim todo tempo. Muita gente falava, ele gosta de você, blá blá blá. Isso é outra coisa, né? Que as amigas, os amigos falavam, ele gosta de você, né? Então, finalmente, tivemos um matiné, né? Espécie de matiné. E lá eu fui para ele. Eu não falei, eu gosto de você. Eu falei, o que a gente é? E ele ficou assim, não soube o que dizer. E eu fiquei me sentindo, não chorei nem nada, mas fiquei assim. Aí eu fui com as minhas amigas, mas me senti um pouco mal. Não péssima, porque não foi assim, eu te amo, isso. Não. Mas eu fiquei assim, o cara não falou nada, ficou branco. Aí uns dias depois eu vi ele ficou olhando e eu não falei nada. E de novo vi ele, porque a gente morava no mesmo prédio na universidade. Outra vez também, ficava olhando, até falou hi, e eu não falei nada. Agora, a gente pode ver este exemplo com diferentes perspectivas, né? Porque por um lado, talvez ele não gostava de mim, eu não sei, mas ficou branco. E hoje em dia, ele nunca me deixou de falar. Depois a gente falava um pouquinho, voltou tudo a mesma coisa. Eu fiquei me apaixonando por um professor que ele sim que gostava de mim. Isso foi muito óbvio. Essa é outra história, mas agora eu acho que esse cara estava, sabe, com ansiedade, não sabia como atuar também. Estava jovem também. Então também tem essas situações, né? Mas ele não estava pronto para ter uma relação. E eu estava. Mas isso também não quer dizer que ele não queria nada, sabe? Era muito confuso. E é parte da vida, gente. Vocês vão ter... Mas eu, no momento, quando ele ficou assim, branco e não falou nada, quando eu falei o que a gente é... Eu tomei, nesse momento, eu fiquei, já me rejeitou. Vou pra festa, preciso esquecer, né? Mas eu acho que, agora, lembrando tudo isso, depois das experiências que eu tenho tido, diferentes, sabe? Eu tô aí, ele nem tinha 20 anos, ele tinha 18 e eu também. Eu tô achando que era medo da parte dele. E do meu lado, eu tava mais segura, né? Então, às vezes o que você chama de mistério pode ser medo. Às vezes o que você chama de... eu já falei isso, né? Porque eu não quero ser rejeitada. Né? Então, eu entendo, né? Eu me arrisquei nesse momento... E sabe, gente, eu não fico arrependida disso. Eu acho que fiz bem em fazer isso. Fiz bem porque ele também não foi feio, sabe? Tem gente que é mais cruel, né? Mas neste caso, vocês também têm que estudar a situação, a personalidade da pessoa, o pouquinho que você vê, né? Porque se não se arriscar um pouquinho, sabe? Também, às vezes tem pessoas que precisam de sabe, um push, pouquinho, né? Não
olha, eu tô gostando muito de ir mandando carta e falando aí. Não. Sabe, assim, óbvio, não. Porque aí já não tem mistério. Né? É uma dança, né? Sim, é. O gato tá concordando comigo. Então, ser clara dá medo, expõe, mas é humano. Mas se toda a sua energia no dating é construída em cima de não ser mal interpretada, não parecer intensa, não mostrar demais, então as pessoas não te percebem como alguém quente e aberta, né? Elas te percebem como alguém fechada. Alguém... ela é fria, né? Vamos ver isso, né? Então, de novo, é estudar a situação de todos os ângulos, né? Ok. Ser atraente não é a mesma coisa que parecer disponível. Isso é muito importante. Muita gente pensa, se eu for bonita o suficiente, isso já devia bastar. E sim, a atração importa. A forma como você se apresenta importa. A sua energia, o seu estilo, a sua presença. Tudo isso importa. Mas ser atraente não é garantia que você pareça acessível. Você pode ser linda e ainda assim parecer impossível de abordar. Pode ser magnética, ainda assim parecer emocionalmente indisponível. Pode ser admirada e ainda assim não ser alcançável. Porque uma coisa é ser vista. Outra coisa bem diferente é alguém sentir que pode se aproximar, né? Por exemplo, não sei, estou pensando em cantantes agora. Ok. Agora, pode variar, a gente tem opinião de tudo, né? Mas vou falar, por exemplo, se eu pego a Taylor Swift e eu pego a Dua Lipa, ao menos eu vou falar isso, só com as entrevistas que eu tenho visto, sabe, em programas britânicos, isso, posso dizer para vocês, René, eu acho que a Dua Lipa é muito bela e acho que é uma pessoa acessível, porque ela, sabe, conecta com a audiência. A Taylor também conecta, mas eu percebo que é um pouquinho mais distante, mais atuado. E a Dua Lipa não. Ela, quando está sendo entrevistada, sai coisa natural. Claro, tem muitos fãs da Taylor, tem mais fãs da Taylor que da Dua, mas não sei, eu tenho essa impressão. Por exemplo, também, a Chappell Roan com a Sabrina Carpenter. Eu, pessoalmente, gosto muito mais da voz da Chappell Roan, ok? Eu gosto mais. A Sabrina tem também canções boas, mas como artistas, eu prefiro como artista a Chappell Roan, mas como artista assim com o povo, eu acho que a Sabrina Carpenter é melhor. Ela tem conexão com o povo. É muito interessante. Isso não significa que ela é mais talentosa, não. Eu estou falando, eu acho a Chappell Roan mais talentosa. Mas se eu estivesse em frente das duas, provavelmente eu me aproximaria mais a Sabrina Carpenter, porque ela parece mais amável. Tem uma coisa na vibra dela que é mais, sabe,
empática, não sei. Tem uma vibra aí. E Chappell Roan é mais distante também. Eu adoro a música dela, adoro. Mas para conhecer, eu acho que eu iria para Sabrina. São exemplos, né? Isto é, sabe, celebridade e tudo. Mas são exemplos para você também ver, sabe? Tem pessoas que têm uma vibra mais amável, que você diz, eu quero conhecer, falar com essa pessoa porque parece acessível, né? Então, muita mulher se confunde aqui, porque fala, se eu for atraente o bastante, eu não deveria ter que fazer nada. Mas a verdade é, nenhum nível de beleza substitui clareza emocional e social. Se a outra pessoa percebe tensão, distância, frieza, confusão ou até desinteresse, ela pode recuar, mesmo te achando atraente. Sabe, muito linda, mas... sabe? Muito linda, mas eu não quero me aproximar, não. Não quero. E não, isso não é sobre se esforçar mais para ser escolhida. É sobre entender que ser vista não é a mesma coisa que ser acessível. Okay? Isso, de novo, você pode ser a mulher mais linda do mundo, né? Mas talvez você não, sabe, ensine, não é ensinar, seja uma pessoa que a outra pessoa fale, essa pessoa é bacana. Ou essa pessoa pode ser tímida, mas tem um jeito de olhar, sabe, que eu quero me arriscar a falar com ela, porque parece uma pessoa gentil, né? É assim. Eu usei artistas, outras duas são, por exemplo, quando o jovem Madonna e vamos supor que Madonna e Lady Gaga têm a mesma idade. Madonna nunca tem tido um rosto aproximável, sabe? É um rosto que intimida, não sei. O rosto dela foi muito bonito, mas tem uma coisa nela que é mais, sabe? Você não fica falando, eu vou falar com ela. Não, você fala, eu admiro ela, mas tenho medo. Não sei. E a Lady Gaga, ela pode ter esse rosto também, mas ela varia mais, sabe? E nas entrevistas é como uma pessoa muito legal. Eu tenho essa impressão. Posso estar errando, mas eu gosto. Como é? Eu tenho gosto. Gosto não se discute. Então, se eu falar que a Madonna é assim, talvez você fale, não, eu acho ela muito bacana para falar com ela, whatever. Ok. É a minha impressão, mas eu estou dando exemplos de beleza versus, sabe, ser emocionalmente claro e acessível, né? Agora, este ponto aqui que vem, muita mulher tem problema com isto e dá para entender, né? Procurando conversas reais sobre amor, conexão e tudo o que existe entre uma coisa e outra. Escute o Love Hacks, sincero, profundo, em 4 idiomas: inglês, espanhol, francês e português. Encontre a sua versão onde quer que você ouça podcasts. Estar disponível não é ser desesperada, ok?
Eu quero dizer isso com muita clareza, porque eu sei como é fácil ir de um extremo ao outro. Estar disponível não é correr atrás, não é atuar, não é se fazer menor, mais fácil, mais conveniente. Significa só uma coisa: deixar que o seu interesse exista no ambiente. Parar de agir como se gostar de alguém fosse vergonhoso. Parar de fingir neutralidade quando existe curiosidade. Parar de esconder toda a sua calidez atrás de autoproteção. Disponibilidade pode ser algo bem simples. Contato visual de verdade, um sorriso que realmente chega, um corpo mais relaxado, uma expressão mais aberta e um tom que comunica: você pode chegar. É só isso. Não é obsessão, não é estratégia, não é manipulação. É abertura. E para algumas pessoas, principalmente se estão acostumadas a ser muito controladas, muito independentes ou muito defensivas, essa abertura parece quase insuportável. Porque estar disponível significa que alguém pode não responder, pode não se aproximar, pode não escolher você. Mas esse risco faz parte de uma conexão real. Então, de novo, pode ter rejeição, sim. Mas você tem que se arriscar um pouco. Então, você pode, abertamente mostrar um pouco de: eu gosto de você, com ações leves, abraçar a pessoa um pouco mais, ou dar um detalhe. Se você é um homem, você gosta de uma moça, dar um detalhe assim, uma florzinha, ou falar algo bonito como: você está muito bonita hoje, Você tem que olhos, você tem olhão. Também mulher pode falar para homem também: estou gostando da tua camisa. Você cortou o cabelo, ficou muito bacana, Assim, sutil, bonito. Isso não significa que você está com posters da pessoa no teu quarto e está, obcecando às 3 da manhã, que nem sai com... Não. Você só está se arriscando um pouquinho, Não, porque senão não vai ter nada nunca, né? E se você ficar sabendo que a pessoa te estima, mas não quer nada com você a nível relação romântica, aí não fique triste. Pelo menos você já sabe. Aí você pode fazer seu dolo, aí depois life goes on. A vida continua. Tem 8 bilhões de pessoas neste planeta. A gente tem que pensar assim. Não pode se obcecar com uma só pessoa e ficar: ele não quer estar comigo. Ou ela não quer estar comigo. Não quer estar. Você não pode obrigar a pessoa a querer estar com você. Se não sai nada. Agora, se sai, que ótimo, né? Valeu a pena se arriscar, né? Então, a vida é sim, se arriscar de maneira inteligente. Estou batalhando com uma gripe agora, mas eu vou seguir. Então, agora, tem momentos que então você diz: mas ninguém chega perto de mim, tem me falado sempre que eu sou bela, ou sou um gatão.
Às vezes você não é difícil de conquistar, você é difícil de alcançar. Essa parte dói um pouquinho. Muita gente acha que está comunicando valor quando comunica distância. Pensa, se eu for muito calorosa, vou parecer desesperada. Se eu demonstrar muito interesse, vou perder poder. Se eu me abrir, vão me levar menos a sério. Então vira mais fria, mais fechada, menos expressiva, mais difícil de alcançar. E depois se pergunta por que ninguém se aproxima de verdade. Mas distância não é a mesma coisa que dignidade. Você não fica mais valiosa por se tornar emocionalmente indisponível. Você não fica mais desejável por agir com alguém impossível de ler. Você não cria intimidade fingindo que não se importa. Então lembrem disso também. E eu posso entender, pessoal, eu posso entender que talvez você já tenha tido uma experiência dura, talvez você começou uma relação com uma pessoa que você gostava, começou assim, mas aí depois a pessoa te feriu porque você se abriu demais e foi tudo pro cano, né? Também vocês correm risco, todo mundo vai ter que se arriscar e às vezes vai doer, né? Não existe uma receita para encontrar assim uma relação perfeita sem problemas. Não existe. Então, dentro da cabeça, pois sim, né? Quando falamos se abrir, ok, se abre, mas não tudo, mas tampouco seja Elsa the Ice Queen, ok? Eu não sei, para começar, talvez se abra, se você já tem confiança, uns 50%. Os chineses têm um provérbio, acho que vai assim, que mesmo com seu marido, sua parceira, seu parceiro, que você só deve se abrir um máximo de 70%. Então, de novo, seja acessível, sim. Não seja Dona Gelo, o seu gelato. Mas ao mesmo tempo não revele tudo. É mais fácil do que a gente pensa. Ok? Então, bom, eu vou deixar vocês. Espero que tenham uma excelente semana e um abraço. Se cuidem. Tchau.